falamos sobre a preparação para a volta do Senhor Jesus. Citamos o texto que eu gostaria de convidar você a abrir mais uma vez no mesmo capítulo, no capítulo de número 3 do Evangelho segundo Mateus, onde João, cognominado o Batista, dava testemunho a todo o povo de Deus e preparava o caminho do Senhor. Dissemos que a semelhança de João, se cremos realmente na volta do Senhor Jesus, devemos ser aqueles que preparam o caminho, não para a vinda, mas para a volta do Senhor Jesus. E assim como o caminho era preparado pelo arrependimento. Arrependimento esse acompanhado de frutos dignos de arrependimento, de frutos de justiça. Citamos, em especial, a parábola das 10 virgens, lembrando que, assim como João Batista, era a voz que gritava, voz que clamava no deserto, preparai o caminho do Senhor. Na parábola das 10 virgens, que está dentro do sermão escatológico de Jesus Cristo. Palavra esta que se refere à volta do Senhor Jesus. Diz que as 10 virgens, quer as prudentes, quer as nécias, adormeceram. Elas adormeceram. E salientamos o fato que elas não adormeceram por displicência, que esse não era um adormecer por preguiça, pois diz a palavra que elas foram despertas à meia-noite por um grito que anuncia a chegada do noivo, uma voz que prepara o caminho do noivo ao encontro de sua amada. Então, era meia-noite. À meia-noite, quando você dorme, não dorme por preguiça, não dorme por descuido, dorme por necessidade, dorme naturalmente. O despertamento não está apenas em nos tirar de algo errado, mas até mesmo de nos tirar de algo que nada tem de maligno, de errado, mas que é momento que, por mais natural e por mais necessário que seja o descanso, é momento de nos levantarmos. É momento de, erguendo as nossas lâmpadas, trazermos luz no meio da escuridão. E a Bíblia diz em Isaías, o povo que andava em grandes trevas viu a luz. Que haja luz, que nós tenhamos as nossas lâmpadas prontas, nossas lâmpadas realimentadas, que não sejamos como as nécias, que não tinham azeite, que sejamos como as prudentes, que têm azeite para ir até o fim com a unção necessária, que não se apague a nossa lâmpada. No nome de Jesus.
Então eu gostaria de dar continuidade e pediria a você que viesse comigo ao versículo de número 11. Disse João o Batista: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá, ele a tem na mão, limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará na palha em fogo inextinguível. Senhor nosso Deus, abençoa a tua palavra no nome de Jesus Cristo. Nós te pedimos que tu operes no nosso meio, no nome de Jesus. João havia terminado a primeira parte do seu discurso dizendo que o machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Esse juízo que João se refere não é um juízo em relação àquilo que nós normalmente tratamos chamando do que está afora do nosso meio. Esse é um juízo que a Bíblia mesmo nos fala que o juízo começa não no mundo, mas começa na casa de Deus. O momento de grande bênção também é um momento de grande juízo. A Bíblia nos declara que haverá um dia, o mais justo dos dias, que será o juízo final. E se existe um juízo final, um juízo derradeiro, no qual não há apelo, pois ele é a última instância. Esta verdadeiramente é a última instância. O Tribunal Supremo, o Tribunal do Senhor, o Tribunal do Trono Branco, onde todo homem há de comparecer diante de Deus e dar contas pelo bem e o mal que tiver cometido por meio do corpo. Veja, eu darei contas pelo bem e eu darei contas pelo mal. Eu darei contas de tudo que tiver feito através do corpo. Nós daremos contas, até mesmo as nossas palavras. Teremos que dar contas de cada uma das nossas palavras. Eu creio que o povo de Deus tem que voltar a esse caminho de sabedoria, pois o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A Bíblia diz: não temei ao homem que pode matar, mas aquele que após a morte pode fazer perecer no fogo. Nós devemos ter temor no nosso coração e ter ciência que haverá juízo. E não apenas o juízo final, mas haverá juízos. Se há um juízo final, isto implica em haver pelo menos um outro juízo secundário. E todos os juízos
que chegam à nossa vida com o propósito de nos libertar, nos salvar, são juízos que eu os chamarei juízos redentores, juízos que buscam trazer à nossa vida um conserto, um acerto. Sabe, eu sempre digo que um conserto só pode ser feito com o certo. Na própria palavra já está como que dito que nós não podemos fazer um conserto de qualquer maneira. Nós temos que fazer um conserto com o que é certo, com o que é correto. Então João está chamando o povo ao arrependimento. E nós precisamos ir ao Senhor e nos acertar com o Senhor. Eu te perguntaria, qual foi a última vez que você prestou contas ao Senhor? Quando eu leio o que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu dizendo, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Eu penso nesse momento tão importante que nós temos de prestar contas ao Senhor. Se eu e você buscássemos o Senhor num espírito humilde, não apenas de arrependimento, mas de dar contas a Deus do que temos feito. Imagine se aquele servo que enterrou o talento buscasse de alguma maneira saber a vontade do Senhor e pudesse saber, isso é uma conjectura que eu estou dizendo, que o que ele estava fazendo era errado e tivesse uma oportunidade de consertar antes da volta do seu Senhor o que estava realizando por uma forma completamente equivocada. O Senhor tinha confiança nele. O problema é que ele não tinha a mesma confiança no seu Senhor. Deus confia em nós. E Deus confia, por confiar em nós, coisas a nós. Deus confia obras, ministérios e vidas a cada um de nós. E que nós daremos conta ao Senhor por cada uma dessas coisas. João diz algo tão interessante, diz, eu não sou digno. Em um texto diz, de me abaixando, reclinando, desatar-lhe as sandálias. Em outro texto, que é esse texto, diz, de carregar-lhe as sandálias. Eu não sou digno. Ele assim mostrava por esse contraste a grandeza daquele que viria. Disse, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com o Espírito Santo e com fogo. Nós precisamos urgentemente desse batismo com o Espírito Santo e com fogo em nossas vidas. Eu preciso
não tenho dúvidas de que cada um de nós necessita. Jesus, após toda a obra da cruz, após ressuscitar, estando com seus discípulos, disse-lhes: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Também disse o Senhor: mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e sereis minhas testemunhas. Eu não recebo esse poder para que de alguma maneira eu testemunhe a respeito de mim mesmo. Não que o testemunho pessoal não seja valioso, não seja importante, mas esse poder não é me dado para que eu testemunhe de minha vida, para que eu fale de minha vida. Esse poder nos é dado para que nós testemunhemos a respeito de Jesus Cristo. É de Jesus que somos testemunhas. E o que o poder do Espírito Santo nos faz? Ele nos dá autoridade. E Ele próprio, o Espírito de Deus, convence ao pecador e convence do pecado, do juízo e da justiça. E através desse convencimento, ele leva cada um desses pecadores ao arrependimento. E no arrependimento de nossas obras e obras mortas, possamos alcançar, pela graça de Deus, mediante a fé e fé em Jesus Cristo, a salvação. Porque somos salvos pela graça, mediante a fé. Como necessitamos desse batismo? É interessante que alguns estudiosos da língua grega, também conhecedores da língua hebraica, dizem que esta afirmação de João Batista poderia ser traduzida da seguinte maneira: ele vos batizará no Espírito Santo em chamas. Se comparamos o Espírito Santo ao azeite, se comparamos nossas próprias vidas, como a Bíblia chama o homem como uma lâmpada, nós vemos que aqui Deus não dá apenas a unção, mas pelo fogo ativa esta unção em nossas vidas. Não apenas termos o Espírito Santo, a presença do Espírito, mas o Espírito ativado, ou em outras palavras, em ação nas nossas vidas e através das nossas vidas. Porque uma coisa é o Espírito Santo agindo em nossas vidas, que é necessário que ele opere em nós, mas também é necessário que o Espírito Santo esteja agindo através, por meio
de nossas vidas. Estes sinais hão de seguir aqueles que creem em meu nome. É no nome do Senhor. Como eu tenho me preocupado com o nome de Jesus Cristo. Nome esse que a Bíblia diz que é um nome que está acima de todo o nome. Que diz a palavra ainda que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Não importando quantos se rendam ou não se rendam, no final todos se dobrarão. E quando eu digo todos, são todos. E todos confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Demônio nenhum, inclusive os demônios, pois a Bíblia diz, até os demônios creem e tremem. Todos os demônios hão de se dobrar e hão de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Toda a humanidade, desde o primeiro ao último homem, hão de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, hão de dobrar os seus joelhos, hão de se inclinar diante do autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Temos que ter uma experiência como a de Tomé. Muito se fala, muito se critica, e com razão se critica, pois o próprio Senhor também repreendeu a Tomé, que disse, de modo nenhum crerei. Que interessante essa afirmativa, pois a Bíblia diz, se creres com o teu coração e confessares com a tua boca. Então o que ele confessava é que de modo nenhum ele creria. De modo nenhum creria. Se ele também não visse a Jesus e não tocasse nas feridas de Jesus, se não visse a sua mão, se não visse o seu lado, o seu costado, de modo nenhum ele creria. Foi então que o Senhor foi até ele. Porque de todas as incredulidades que podem prejudicar a obra de Deus, aqui, ao meu ver, mais é prejudicial é a incredulidade da liderança. Uma liderança incrédula. Hoje que se fala tanto de apóstolos, então eu direi o seguinte, a pior incredulidade que poderia existir é uma incredulidade apostólica. Porque Tomé era, e esse ninguém discute, se era ou não era, porque era de fato, pois Jesus disse que ele era apóstolo. Mesmo apóstolo estava incrédulo. O lado, se há um lado que eu poderia chamar positivo sobre isto, é que Tomé também desejava sua própria experiência, como os outros tiveram, pois ele não estava quando o Senhor foi ter com os seus discípulos. E falamos muito da incredulidade de Tomé, mas lembre-se que o texto nos diz que o Senhor repreendeu os seus discípulos por causa da incredulidade deles. De forma que eu quero dizer
que não era só Tomé o incrédulo, é que Tomé falou. E os outros foram repreendidos, mas também estavam com algum tipo de incredulidade. E uma das afirmativas bíblicas que ressalta essa incredulidade é que eles foram incrédulos e, por serem incrédulos, não deram crédito ao que as mulheres disseram. Tomé também foi incrédulo. Tomé também disse: vocês tiveram sua experiência, mas eu quero a minha experiência. E nesse particular, eu diria que todos nós deveríamos ter esse aspecto, desejar ter nossa própria experiência. Não movidos pela incredulidade, mas movidos pela fé. Não é errado querer sua própria experiência com Deus. É errado querer por não crer. Mas se nós cremos, que também venhamos a desejar ter a nossa experiência com Deus. E eu faço minha oração e oro por mim e por todos nós, que Deus nos conceda experiências sobrenaturais com Jesus Cristo. Que nós possamos ter essas experiências e que tenhamos fé. Há uma coisa que pode vencer a maior das incredulidades dentro da igreja. E o que são tais coisas que podem vencer a incredulidade da liderança, até a incredulidade da liderança no meio da igreja? São as marcas do corpo de Cristo. Paulo diz: eu trago em mim as marcas de Cristo. Ele trazia, e trazia literalmente, em seu corpo, as cicatrizes do seu ministério, as marcas no seu corpo. Ele trazia por amor a Cristo. E quando nós temos sinais tão evidentes em nossa vida, como uma cicatriz é algo visível, evidente num corpo, nós temos em nossa vida os sinais para vencer toda e qualquer incredulidade no corpo de Cristo, na igreja de Jesus. Precisamos também nós das marcas. E então, a Bíblia nos fala sobre esse interessante batismo. Batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo. De todas as narrativas nas Sagradas Escrituras, de um batismo com fogo, não apenas um batismo de fogo. Muitas pessoas estão pensando apenas num batismo de fogo, mas esse é um batismo com fogo. Um batismo de fogo pode se referir a um momento crítico, a um momento de provação,
há um momento de dificuldade em nossas vidas, e que não direi que isso está de forma alguma errada. Assim, o batismo com fogo, a palavra batismo, que significa imersão, sermos imersos no Espírito Santo e sermos imersos no fogo. Sabemos que a Bíblia diz que o nosso Deus é fogo consumidor. E aquele que é imerso nesse fogo consumidor, como não será por ele consumido? Será então este uma coisa maravilhosa, à semelhança do que a sarça foi algo maravilhoso aos olhos de Moisés, pois a sarça ardia em chamas, mas não se consumia. Ela estava, poderíamos dizer, de certa forma, mergulhada nas chamas, mas as chamas não lhe causavam dano. Que realmente nós possamos ser a semelhança dessa sarça ardente. A Bíblia diz: passarão pela água, passarão pelo fogo, e nenhum dano ou nenhum mal lhe sucederá. Passarão pela água, passarão pelo fogo, e nenhum mal lhe sucederá. Se houve alguém ou um grupo nas Sagradas Escrituras que eu poderia afirmar, sem sombra de dúvidas, que foram batizados, mergulhados no fogo, são os 3 amigos de Daniel, Mesaque, Sadraque e Abdênego. Mesaque, Sadraque e Abdênego foram lançados naquela fornalha de fogo ardente. Tudo aqui são figuras que intensificam a realidade. Ser lançado numa fornalha já é algo terrível. Mas numa fornalha ardente, pois diz que o fogo foi intensificado muitas vezes mais do que o normal, ao ponto de os homens que carregaram Mesaque, Sadraque e Abdênego para lançá-los à fornalha, pereceram. Eles não precisaram estar na fornalha para perecer. A proximidade da fornalha os liquidou, os matou. Mas Sadraque, Mesaque e Abdênego foram jogados ali. E Nabucodonosor diz que havia um 4º homem. O 4º homem que Leonardo Ravenhill escreveu e pregou uma mensagem extraordinária intitulada O 4º Homem, que se refere ao Senhor Jesus Cristo. O 4º homem que nos espera, que antes que cheguemos ao local da provação, ele já está ali nos esperando. Eu sempre digo que nós normalmente falamos, nem os seus cabelos chamuscaram, nem as suas vestes se queimaram. Nada neles foi queimado, mas sabemos que algo neles foi consumido pelo fogo, que eram
as cordas que os atavam, que impediam seu movimento, pois a Bíblia é clara dizendo que eles, livres, caminhavam dentro da fornalha. Livres. Deus nos mergulha no fogo, não para nos queimar. Ele permite que sejamos mergulhados no fogo, para que tudo que nos limita, tudo que limita os nossos movimentos, tudo que impede a dinâmica da nossa caminhada, seja plenamente removido. Isso nos faz lembrar quando Sansão, amarrado pelos próprios homens de Judá, é entregue nas mãos dos filisteus. E diz que quando eles chegaram em determinado lugar, numa garganta, onde havia a queixada de uma jumenta, que serviu por arma a Sansão, diz que o poder de Deus tomou a Sansão. E interessante que talvez nós falássemos, e Sansão rompeu as cordas, mas diz, e as cordas foram desfeitas. Como que cordas que são queimadas pelo fogo. Aleluia. Tudo que impedia a dinâmica do movimento de Sansão, para que Sansão cumprisse o seu chamado. Para que Sansão foi chamado? Comissionado para começar a libertar o povo de Israel dos filisteus. Ele foi chamado, diria eu, para matar filisteu. E então o que impedia ele de executar o seu chamado, o seu ministério, foi removido de Sansão pelo poder de Deus. E eu quero dizer que esse derramamento do Espírito Santo e de fogo em nossas vidas, quando somos imersos no Espírito Santo e no fogo, o Senhor nos liberta plenamente. Ele nos liberta completamente. O próprio Sansão teve uma experiência quando ele pôs fogo. Quando ele pôs fogo nos campos dos filisteus. A Bíblia diz que Sansão tomou raposas. Alguns dizem que talvez fossem chacais, porque a palavra não é muito bem clara, raposa ou chacal. Mas ele toma estes animais, estas raposas, e as prende 2 a 2. Isso me faz lembrar o Senhor Jesus enviando os seus discípulos, que ele os envia de 2 em 2. E diz, e Sansão pôs fogo em suas caudas. Algumas pessoas pensam que Sansão teria queimado a cauda das raposas. O que a Bíblia nos fala é que ele atou raposa a raposa e que colocou fogo atrás dela. Às vezes, o fogo que o Senhor
tem para as nossas vidas não é um fogo que vem do alto, mas é um fogo que vem de trás. Por que um fogo atrás é tão importante? Porque quando você tem fogo atrás de você, semelhante às raposas, você corre para frente. E por vezes nós necessitamos de um fogo que nos force a ir para frente. É por isso que quando, pelo poder de Deus, o Mar Vermelho se abriu, havia fogo que evitava que Faraó e o seu exército de 600 carros de guerra avançassem sobre o povo de Israel. E esse fogo estava de um lado, e do outro lado estava o mar que se abriu. Porque o fogo tinha que estar atrás. Porque quando você tem fogo atrás de você, você vai para frente, mesmo que seja um mar aberto, você atravessará esse mar. Por quê? Porque há fogo atrás de você. O fogo que te impulsiona a ir em frente não é um fogo que te fará dano. É um fogo que te protege. Este fogo nos protege. Nós precisamos do batismo com o Espírito Santo e com fogo. Eu preciso do óleo, eu preciso da unção, mas eu preciso ativar. Eu preciso que esta unção que está em mim seja ativada pelo fogo, pelos fogo que não me consome. Voltando à sarça ardente, o que sustenta uma chama é a combustão ou o combustível daquilo que a chama queima. Então, uma chama arde e se mantém sendo alimentada pelo combustível, pela madeira, pelo óleo. Mas naquele dia, se a madeira não queimava, o que sustentava a chama? Ela ardia por si própria. É o Senhor sustentando o seu próprio fogo. E eu volto a dizer, esse batismo não é para me consumir. Esse batismo é para tirar tudo o que me impede, o que me bloqueia, o que me limita e ativar tudo o que está em mim para que o Senhor fale através da minha vida, através da tua vida, através da nossa vida. Como a voz do Senhor saiu do meio da sarça que ardia. É interessante ser uma sarça. Não era uma grande árvore, pois uma sarça, por vezes, é mais semelhante a um arbusto do que a uma árvore. Mas nós
temos que entender essa mensagem de Deus. O povo de Israel vivia debaixo de uma perseguição. Eu sempre digo que a ideia que nós temos de escravidão é influenciada pela escravidão mais recente, vivenciada por nós. A escravidão que, infelizmente, teve palco em nossa nação, teve palco em outras nações, como os Estados Unidos da América, em que os homens não foram vistos como homens, por infelicidade. A grande culpada disso tudo foi a igreja, que através de uma bula papal declarou que as pessoas de cor, isso obviamente não é mais aceito, mas declarou que os homens e mulheres de cor não tinham alma. Então, foram tratados piores do que animais. A escravidão ou servidão bíblica é algo diferente. As pessoas conseguiam, inclusive, se libertar da escravidão pagando suas dívidas. A escravidão, era oriunda de dívidas, principalmente, de guerras também. E era o domínio de um grupo sobre outro grupo. Onde há domínio de um grupo sobre outro grupo, existe uma escravidão. E o povo de Israel viveu esse domínio. Isso não quer dizer que as coisas eram fáceis. As coisas eram difíceis. Mas não eram exatamente conforme nós imaginamos. Muitos estudiosos da história egípcia ficam, inclusive, irritados quando nós nos referimos e dizemos que os egípcios tinham escravos. Era mais uma ideia de servidão. Mas Deus não nos chamou para sermos servos do Egito. E quando o Senhor liberta o seu povo do Egito, não os liberta apenas para serem libertos. Os liberta para que de servos ou escravos eles se tornassem conquistadores. Você não foi liberto apenas para estar livre. Você foi liberto para se tornar um conquistador. E nesse particular, o povo de Israel foi liberto para libertar a terra de Canaã dos povos que a dominavam. Então, eu não estaria errado de dizer que nós somos libertos para libertar. Não importa o fogo que tenhamos sobre nossas vidas. Se Deus está conosco, seremos como a sarça ardente. O fogo não nos consumirá. O fogo não te causará dano, mas sim causará todo o benefício que Deus deseja para as nossas vidas. A Bíblia diz que o fogo provará o material com o qual temos edificado, temos construído, se ouro, se prata, se pedras preciosas, se palha, se madeira. Assim diz a palavra, o fogo provará.
E depois do fogo passar, só permanecerá o que sobrevive ao fogo. Por fim, quero levantar uma última palavra sobre o fogo. A Bíblia diz que não mais esse mundo será destruído por água, mas diz por fogo. Nos dias de Noé, nós dizemos que todos os seres vivos receberam o juízo das águas. Mas houve um grupo de seres vivos que não foram afetados pelas águas, que são os peixes, que são os seres aquáticos. Por quê? Porque a água é o seu elemento natural. Nenhum peixe teve que entrar na arca. Nenhum ser marinho teve que entrar na arca. Ainda bem, imagine se as baleias tivessem que entrar. A baleia não é um peixe, mas é um ser marinho. Nenhum deles teve que entrar na arca. Por quê? Porque o elemento do juízo, que era a água, era o seu elemento natural de vida. Eles vivem na água. Meus amados irmãos, nada escapará ao fogo, exceto aqueles que o elemento natural deles é o fogo. E a Bíblia diz: aos seus anjos, Deus os faz vento, e aos seus ministros, labareda de fogo. Nós, se somos ministros do Deus Altíssimo, somos labareda de fogo. Durante este carnaval, estaremos aqui com cultos, buscando o revestimento de poder e autoridade pelo Espírito Santo. Que Jesus, que é o batizador, nos batize com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Glória a Deus. Fiquemos de pé para orarmos. Aleluia. Deus, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos, Senhor, do derramamento do Teu Espírito. Não nos dê, Senhor, com limites, mas ilimitadamente. Nos dê sem medida o derramar do Teu Espírito em nossas vidas. Nós precisamos, Espírito Santo, nós precisamos de Ti. Jesus Cristo, dá-nos línguas de fogo. Jesus Cristo, torna-nos verdadeiramente Suas testemunhas. Jesus Cristo, nós nada podemos fazer sem o Senhor. Precisamos do Consolador, precisamos do Paracleto, precisamos do derramamento do Espírito Santo, precisamos da chuva temporã e da chuva serôdia. Precisamos, Senhor, do Teu Espírito.
precisamos falar em línguas. Precisamos a capacidade para interpretá-las. Precisamos, ó Senhor, de profetizar. Precisamos, ó Senhor, do dom de discernimento de espíritos. Precisamos de palavra de conhecimento, de palavra de sabedoria. Precisamos de fé. Precisamos da capacidade para interpretar línguas. Oh Senhor, 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 Senhor nosso, como carecemos do dom da fé. Aleluia. Vem, Senhor, vem derramar-se sobre todos nós, também sobre aqueles que estão na live, assistindo-nos. Derrama do teu Espírito. Nos últimos dias, diz a palavra, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Que todo povo, raça, língua e nação, toda a carne, receba do teu Espírito. Que no nosso ser não haja 1 milímetro do nosso corpo que não esteja plenamente tomado da presença do teu Espírito. Aleluia. Fortaleça-nos, Senhor. Nós queremos ser como João, que disse a respeito do seu próprio testemunho, dizendo: nós sabemos que o seu testemunho é verdadeiro, porque o que os nossos olhos viram, o que nossos ouvidos ouviram, o que as nossas mãos tocaram, disso testemunhamos. Queremos ver com os nossos olhos, não porque não cremos, mas porque cremos, veremos. Queremos ouvir com os nossos ouvidos, não porque não cremos, mas porque cremos, ouviremos. Queremos tocar com as nossas mãos, não porque não cremos, mas porque cremos, tocaremos. E como diz a tua palavra, o que olho não viu, o que ouvido não ouviu, o que não subiu ao coração do homem, Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós te amamos, Senhor, nós te amamos. Nós queremos confessar aqui o nosso amor pelo Senhor. Nós te amamos, Espírito Santo, nós te amamos. Meu amado irmão, minha amada irmã, aproveite esses momentos e fale com Deus. Que Deus te encha com o Espírito Santo. Se você nunca falou em línguas, você pode falar em línguas. Se você nunca teve visões, você pode, pela graça do Altíssimo, ter visões. Você pode profetizar, pode ser usado para curar, para ter operação de maravilhas, milagres acontecerem. Espírito Santo, nós nos consagramos ao Senhor, no nome de Jesus Cristo.